De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de mama é o segundo tipo de câncer que mais mata mulheres no mundo inteiro, ficando apenas atrás do câncer de pulmão. Hoje, nós vamos falar do Outubro Rosa. Estou aqui vestida de rosa para a gente falar de vida. Nós não vamos falar de morte aqui. A gente trouxe convidadas especiais para contar sobre a sua ciência, experiência, mas também sobre as suas vidas como mulheres, como elas enxergam, né, a importância do autocuidado. Não só como grandes profissionais que são, mas como grandes pessoas. Eu quero já te convidar a se inscrever no nosso canal, a compartilhar esse conteúdo com outras mulheres, também com outros homens, para que as informações corretas sejam divulgadas, para que as informações corretas cheguem até as pessoas necessárias, não só em Minas Gerais, mas aonde quer que seja. Então, curte, comenta, compartilha, se inscreve, já clica aí no sininho para você receber os próximos conteúdos. E eu quero apresentar com muito carinho duas pessoas que vocês provavelmente já viram. Uma delas já está de casa já, que é a doutora Maura Rita Kioato. Tô tão feliz aqui, eu sempre fico muito feliz que você vem. Você sempre traz muita emoção nas suas falas. Seja muito bem-vinda de novo para falar desse tema tão importante, de tanta relevância para nós, para o público feminino, né? Sobre um olhar de quem já viveu, sobre um olhar de quem passou por esse desafio e venceu. Por isso nós vamos falar de vida. Por isso que a gente vai falar de coisa boa hoje, né? Falar de como é importante a gente se cuidar. Eu acho que o olhar que você traz já como psiquiatra, ele tem um peso muito grande, mas agora também esse olhar pessoal. Então, já agradecer demais desde já, porque toda a sua contribuição até hoje tem sido incrível. Eu sou a primeira que ouço, então eu fico assim, meu Deus. E hoje, mais uma vez. E doutora Luísa Kioato, gente, ela parece uma boneca de tão linda. Nutricionista, uma mulher inteligente, uma pessoa que inspira. Eu acompanho muito os conteúdos. Legal. Espertíssima, né? E eu não sei quais são os tabus que você enfrenta. Uma mulher, quando é muito bonita, as pessoas não conseguem enxergar tamanha inteligência, e você tem muita. Eu vejo, eu observo, eu sempre falo até com a doutora Maura Rita sobre você. E é uma honra receber você aqui, poder receber o seu conteúdo, aproveitar da sua inteligência, da sua experiência, da sua sabedoria. Queria que você falasse um pouquinho sobre vocês, a doutora Maura Rita de novo, para o pessoal se achegar, se afinizar, com um olhar mais próximo, né? E assim, em relação a Luísa, muito obrigado pela genética que me toca. Porque, para quem não sabe, ela é minha filha. Isso mesmo. Para eu apresentar? Sim, por favor, fica à vontade. Bom, sou doutora Maura Rita Kioato, sou médica psiquiatra. Estou formada há 33 anos. Já andei demais esse mundão. Já passei por CAPS, AD, por CAPS. Já trabalhei no SUS durante muitos anos. Tenho meu consultório há vários anos. Já viajei. Então, assim, a estrada é longa. Hoje eu estou também no MC, sou gestora, coordenadora das interconsultas psiquiátricas, onde eu também lido com as pacientes nos mais determinados níveis de avanço de câncer. Então, eu tenho essa experiência também. Há mais ou menos 12 anos eu tive câncer de mama. Então, aqui também tem muita experiência nisso. Eu queria falar, né, primeiro agradecer pelo convite. Acho que essa primeira experiência aqui hoje, estando nessa posição de um tema tão importante, falando tanto como profissional, como uma pessoa que viveu a experiência ao lado de alguém que, né, minha mãe, então, a pessoa mais importante ali, naquele momento, e trazer tanto esses aspectos clínicos para as pessoas que estão nos acompanhando, quanto de experiência pessoal. Então, eu sou nutricionista clínica, também trabalho na parte estética, e tanto em uma área quanto na outra são aspectos que mexem muito com a autoestima da mulher, que
que o câncer de mama, ele afeta ali algo que para a mulher é muito importante. Uhum. Então, esse lado também psicológico delas tem que ter um olhar cuidadoso, empático. Em todo o processo ali do acompanhamento tem que ter esse acolhimento. Assim. Perfeito. Gente, já começou com muita emoção aqui, né? Dentro do coração tá aquecido. Eu acho que a gente pode abrir, vocês já falaram, né? Sobre a vivência. Sim. Viver o processo, né? E trazer, doutora Maura Rita, aqui você como filha, para além das profissões, né? Que vocês vão falar também, do olhar científico e tudo. Mas não é uma orientação meramente profissional. É a orientação de quem realmente experienciou, viveu, né? Eu queria que você contasse como foi, né, essa história, como que foi esse processo, né? Como mulher, os desafios que você enfrentou. Você falou que foi há 12 anos, né? Foi, mais ou menos há 12 anos. Foi numa quarta-feira, eu sempre fiz mamografia, ultrassonografia, e falando bem direto para as mulheres, o que me salvou foi um diagnóstico precoce. Então, eu trabalhava lá com o Dr. Johan e eu sempre fazia, né, a mamografia, ultrassonografia, e nunca apareceu nada. Uhum. E a gente fez uma mamografia, uma ultrassonografia em que mostrou, não tinha caroço, não tinha nada, não tinha volume, nada. Parecia, não tem sintoma nenhum, pareciam estrelinhas, célulazinhas, estrelinhas assim, bem no fundo aqui do quadrante esquerdo. E aí o Dr. Johan falou, olha, vamos fazer uma biópsia para... né? Mas não é nada sério. É pela característica, nada sério. E aí, eu tô na quarta-feira, estava trabalhando, sempre trabalhei muito. Aí recebo um recado dele, né? Na realidade, eu já tinha olhado no computador o resultado. E aí ele chegou cheio de dedos e falou assim, olha, eu já liguei pro Dr. Juliano, que é o cirurgião oncológico, e isso era uma quarta-feira. Aí ele falou assim, olha, a sua cirurgia está marcada para sexta. Eu amanheci, não amanheci no meu consultório, né? Depois de quarta-feira, eu fui para um centro cirúrgico. Meus pacientes ficaram todos sem pai nem mãe. Eu não tive tempo de avisar ninguém, porque ele tinha pressa em fazer a cirurgia. Então, foi feito, já tinha sido feita a biópsia, aí foi feito a retirada do quadrante esquerdo. Eram 2 tipos de cânceres, um câncer in situ e um infiltrante. E aí que mora o perigo, né, ser infiltrante. Aí foi retirada o linfonodo, sentinela, deu negativo, ainda bem. Mas eu passei por cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Passei por todas as etapas, né? Foi um momento em que eu me apeguei eu fazia um curso, né, de medicina e espiritualidade, em medicina antroposófica, e tinha muitas mulheres ali que também tinham câncer. A gente passava o final de semana fazendo meditação, e isso me ajudou muito. Então, para as mulheres que estão passando por essa situação, porque é um impacto imenso. Até você cair a sua ficha, a minha ficha foi cair muito tempo depois, porque eu fui virada do avesso, de um dia para o outro, e foi muita coisa. A colocação do catéter foi muito difícil, porque ele entra aqui de baixo, e ele é costurado aqui na veia, né? Então, ele era grande, ele incomodava. Aqui a minha cirurgia deu uma infecção, eu tive que fazer a câmara hiperbárica por 1 mês, carequinha, né? E assim... Chegou a perder o cabelo. Fiquei carequinha, né? Na realidade, assim, a quimioterapia, ela é para matar as células cancerígenas, mas ela não é direcionada. Então, vai todas as células, né?
inclusive neurônios, que é uma das consequências, né? Que as mulheres... a delicadeza que tem que ser o tratamento, né, da mulher que está passando por isso, porque a gente tem alterações cognitivas de atenção, concentração, o nosso corpo muda muito. A fadiga que a gente tem, que ela é prolongada, a gente não come, emagrece, depois vem um momento que você come... Nossa, é muito difícil lembrar, né, dessa situação e da força que eu imprimi em mim para ficar bem. Eu acho que as mulheres que estão passando por esse processo têm que buscar algo em que se apegue, fazer exercícios físicos. Eu tenho uma foto que eu ia de bike para o Cote, né? Tem uma foto lá que eu estou fazendo assim, né? Tipo assim, vamos vencer. Esse pensamento positivo, ele é importantíssimo para o segmento. Porque, assim, a quimioterapia e todo esse processo, ele vai gerar na gente, nas mulheres que estão passando pelo processo, transtornos adaptativos, ansiosos ou depressivos. São reações. Em torno de 40% das mulheres vão apresentar os transtornos adaptativos. E eu tive, né? Das reações ansiosas, é óbvio. Eu tinha muita insônia e uma dor de cabeça gigantesca. Então, eu procurei uma psiquiatra, amiga minha, ela cuidou de mim. Eu tive que usar medicamentos para dormir, eu tive que usar um antidepressivo com essa função ansiolítica para estabilização, né, do meu humor. Mas o sono chamava muita atenção, de eu não conseguir dormir. Então, isso é importante, a gente buscar ajuda de todas as formas, né? Porque o tratamento do câncer de mama é multidisciplinar. Você tem que estar envolto, né? Com o oncologista, o ginecologista, o psicólogo, o psiquiatra e o nutricionista. Né? Porque senão a gente... não é um tripé, né? Ele tem 5, né? Para você se apoiar aí, né? E não desistir. O pensamento ele sempre mais elevado, porque a gente tem muitos sintomas, né? E eu lembro das amigas falar do kit bombardeio, que era o kit que depois da sessão de químio em casa. O kit bombardeio era colocar do lado ali do sofá, em frente à televisão, que a gente fica parecendo uma boneca de pano. A gente fica mole. Então tinha água de coco, um monte de água de coco, tinha uva passas, tinha picolé de limão em cima, quando dava, porque a gente vomita, né? Então, a gente deixava essas coisas pequenininhas. Então, o kit bombardeio, a gente brincava do kit bombardeio de ficar ao nosso redor. Tem que ter um cuidado também, aqui falando de profissionais, e acho que algumas mulheres que estão passando pelo processo não sabem, mas a quimioterapia, ela pode dar aftas. Então, uma semana antes de fazer, procure o seu dentista para ele fazer laser. E depois também fazer o laser para que a gente não fique com aftas. E a gente já não está com muito apetite. E quando está com afta, além da dor, mais uma dor, você... é possível de você não ter mais uma complicação, né? Mas assim foi, né? E minha filha me acompanhou o tempo todo. Você falou muito da questão dos desafios emocionais, né? Você se apegou ali a um curso que falava também sobre espiritualidade. Sim. E como que você enxerga hoje a questão da espiritualidade? Então, esse curso muito, muito válido e assim, é algo em que eu acredito, né? Que são os mundos superiores, né? Que ali fala de dimensões, que nossos olhos limitados, eles enxergam até a terceira, né? Isso aqui é tridimensional. Mas tem a quarta, quinta e indo até a 13ª.
Então, dentro desse curso, a gente fazia as meditações tentando alcançar outros níveis, né? Dessa evolução, né? Estão sempre tentando chegar mais próximo do ser superior. A Luísa ria, né? Porque eu fazia os exercícios em casa. Isso mesmo. Eu fazia os exercícios em casa, né? De fazer uma conexão com esses mundos superiores. Eu enxergo dessa forma, que existe sim esses mundos superiores. E foi importante. Que nós temos todo ao nosso redor, acho que em torno aqui de 1 metro, não sei, de todo um campo energético. Nós temos vários. E nessa visão, a gente adoece de fora para dentro. As energias muito negativas, elas vão depois se condensando no nosso corpo e aí as doenças aparecem. Tem essa visão também, mas a gente sabe que o ser humano não existe simplicidade, não existe visão simplista. Sim. Existe uma visão que ela é ampliada, ela é multifacetada, porque a gente pode sair desde essa parte da energia que nos cerca até as questões genéticas, né? Que nós temos genes que vão desencadear, além de hábitos de vida. E isso também está incluído. Mas uma das coisas que mais me marcam e o que eu mais falo é a importância do diagnóstico precoce. Então, mulheres, façam mamografia e a ultrassonografia, porque isso vai salvar vidas. Perfeito, doutora. E eu estou puxando essa pergunta, antes da gente passar a bola para a doutora Luísa. Estou puxando essa pergunta porque muito se ouve falar sobre as emoções relacionadas ao câncer, né? Sobre as emoções, sobre os traumas, sobre as mágoas. E quando a gente fala de espiritualidade, de fé, até da questão da psicologia, é muito estudado, né? Essa correlação. Você consegue enxergar essa... Para quem vivenciou, realmente você viveu esse processo, de repente, ali, nesse momento de susto, né? Que deve ser um susto muito grande. Você chegou nesse momento de estudo e tudo mais, olhar para dentro, para essas emoções e fazer esse trabalho de cura e tudo mais, e ajuda realmente. Ajuda realmente. Porque, assim, a questão do prognóstico, né, de como vai ser levado isso também, a mulher, né, como ela vai levar o tratamento, a postura que ela tem diante disso, é importantíssimo. Porque se você tiver já uma certa desesperança, uma depressão, tem mulheres que abandonam o tratamento. Não tem esperança. Não tem esperança. Até estudos, né, relacionados a isso. Abandonam o tratamento. E uma pessoa depressiva, ela pode abandonar o tratamento. Os quadros ansiosos são enormes, né? Eu tive muita ansiedade, porque é algo impactante. E essa questão do estar perto ou pensar na morte, a gente pensa nela, ela vira um fantasma, né? E que nos segue. Né? Para quem já viveu, passou por tudo isso e sobreviveu, o medo, né? Ele sempre aparece em algum momento, em alguma dor, né? E passa na cabeça, né? Não vai embora de que você... Será que tem uma metástase? Será que apareceu alguma outra coisa? Isso é uma marca. Você fica marcado, igual aqui, onde está o catéter, que tem essa cicatriz aqui, ela está aqui, a cicatriz. Junto com ela, tem toda a lembrança, né? E os medos, né? Mas eu trabalhei muito isso durante esse curso, e essas questões de meditação. Você falou da psiquiatra também, né? Sim, olha, a psiquiatria, o apoio psicológico, ele é muito importante para a gente, porque assim, a velocidade em compreender o que está acontecendo não é do jeito que a gente quer, né? A gente queria que fosse uma velocidade maior, de eu já entender, compreender, mas não é não.
E na minha experiência, muitas coisas, né? Mais de 10 anos aqui, muita coisa, muita ficha tá caindo agora. Depois de anos. Depois de anos, sabe? Mesmo eu tendo naquela época, eu arrumei forças, não sei da onde, né? Eu me peguei, foi nisso, naquilo que era positivo, na questão das meditações, de ter um pensamento para cima, né? Mas hoje em dia, quando se fala de fadiga, né? Aquilo que vem posterior, isso também é algo, né? Das mulheres que já passaram por isso, é algo que marca a gente, né? Ainda que a gente esteja viva e agradecida e tal. Lá no nosso fundinho, tem alguns fantasmas. Eu imagino, e é muito compreensível. Eu acho que te ouvir assim, traz uma consciência até pra gente aqui que não, né, não faz ideia do quão complexo é esse momento. A gente consegue ter uma ideia, assim, mínima da mínima. Porque é complicado pensar na morte. Falar de morte, é um tema pesado, falar de espiritualidade, falar de uma coisa que, né, enfim. Mas até queria fazer um adendo sobre isso, né, de que existe a logoterapia, né, de Viktor Frankl, que foi na época do campo nazista e fala exatamente disso. De espiritualidade e assim, qual nome você quiser dar, né? Tem gente que vai achar que é o ser superior, tem gente que vai falar que é Deus, tem gente que vai falar que é Buda, cada um vai ter algo. Mas a importância disso no prognóstico, então, a esperança. Quando são acompanhados esses pacientes, o prognóstico é outro, isso é comprovado. Então, ali, dentro dessa teoria, né, da logoterapia, ele fez estudos com pessoas que estavam lá, nos campos nazistas, e as pessoas que sabiam que seus familiares tinham falecido ali dentro, ou já não tinha ninguém ali de fora mais para encontrar, eles não sobreviviam. E as pessoas que ainda tinham algo para ter fé, de que assim, eu vou sair daqui, eu tenho algo maior, essas pessoas conseguiam passar por todo aquele estresse, todo aquele processo. E no caso, né, de Viktor Frankl, que foi quem escreveu, quem desenvolveu a logoterapia, no caso dele foi criar essa teoria para poder impactar vidas de algo maior. Então, essa parte do crer... Da esperança. Exatamente, ela é muito importante. É uma das coisas que você falou aqui que eu guardei muito, foi sobre isso. Nas outras gravações anteriores, você falou muito sobre a esperança, né? Quando a gente perde a esperança, a gente perde... É a fé na vida, né? Doutora Luísa, vamos falar então sobre o papel da alimentação, né? Nessa reabilitação e também, principalmente, falando de prevenção ao câncer de mama. Tem muitos tabus, a gente estava conversando aqui antes de iniciar a gravação. Sim, verdade. Mas vamos esclarecer para a população. Alguns são tabus, outros nem tanto, né? Mitos, Algumas coisas são realmente comprovadas pela ciência. Eu queria que você falasse até dentro do que você viveu com a sua mãe. Não sei se você já era nutricionista ou se você teve alguma influência nessa tomada de decisão. Também. Quais são os principais tabus que você enxerga nesse momento em relação à alimentação? Ela falou, olha, eu tinha o picolé, né? Era o que dava, era o que descia naquela hora. A gente tem que entender de muita expectativa e realidade, né? É. Mas acho que, primeiro, né, para a gente exemplificar, assim, de uma forma geral, de 5 a 10% dos cânceres de mama são genéticos. E muitas pessoas não sabem disso. Então, elas atribuem sempre na minha família teve ou não teve, então tá tudo bem. E não, né? Então, esses 90% a 95%, eles são de fatores epigenéticos, que a gente chama, que é a forma como o seu organismo, a sua genética, ela conversa com o meio, com o ambiente. Então, dentro disso, nós temos a alimentação, nós temos o exercício físico ou o sedentarismo ali, nós temos os fatores estressores, gerenciamento de estresse, nós temos o sono, nós temos um fator importantíssimo, que é o álcool,
como hoje dos maiores preditores ali, né? Os relacionamentos também, né? Também, as interações sociais que nós temos. Então, a exposição a toxinas. Hoje, no mundo que a gente vive, a gente sabe que isso vai ser cada vez maior. Então, radiação, os próprios cosméticos que nós mulheres usamos, tem muita coisa. Então, a gente vê muito mais casos, muito mais jovens. Só que são coisas que existe o que dá para cuidar, para prevenir. Tem outras coisas que a gente acaba sendo exposto já. Hoje, quando a gente vai ver, vamos falar assim, de BPA, que é da água, até as próprias garrafas de água já tem algo que faz mal. Então, a gente tem que entender também o mundo que a gente vive, mas entender essa parte de epigenética, então... a influência do ambiente. Exatamente. Então, assim, né, dos genes lá do breast cancer, que é o BRCA1 e 2, são poucos, é pouca porcentagem. Então, esses outros fatores, eles influenciam muito mais. Né? Na parte de mito, assim, acho que um ponto muito importante é que tem muitos profissionais que chegam com uma visão muito anti-medicina, e eu acho isso muito... Assim, eu entendo a parte integrativa, eu entendo que nada, não é tudo sobre remédio, mas é muito errado as coisas que a gente vê de falar assim, não, então, não precisa tratar, não precisa fazer a quimioterapia, vamos fazer isso aqui dessa forma natural. Até um caso também, né, faça também natural, mas a químio... Que eu postei recentemente lá de um caso fora, mas que a mãe tentou tratar, falou para a filha não fazer o acompanhamento com a quimioterapia, e a menina acabou falecendo. Então, a gente vê isso e isso não pode. Isso é uma coisa que eu fico chocada mesmo, não dá. Então, essas terapias muito antimedicina, que o pessoal quer entrar, que a indústria da farmácia, que a medicação, tem coisa que a quimioterapia salva vidas e dá aqui. Chega a ser absurdo. É absurdo. Então, aqui do meu lado, se não existisse a quimioterapia, minha mãe não estaria aqui. Então, a gente teve, na época, uma moça que estava lá na época, que ela não quis fazer a quimioterapia pelos motivos, ela faleceu. Então, vamos ser, assim, bem claro quanto a isso. Ótimo. Né? Tem que fazer. Sim. Tem que fazer. E, em parte, assim, de dieta, o que a gente tem, né, de estudo. Então, vamos falar assim... Dieta ocidental é, né, pior possível. Então, além de não ter prevenção, ela ainda pior. Ela é ligada. Então, o que a gente vive de industrializado, açúcar em excesso, esses aditivos que a gente consome... vão piorar, vão levar a isso. E de associações positivas, existe a dieta plant-based, que seria de coisas naturais de plantas, assim, né? Ela é uma dieta que vai ter menor teor de seria carne vermelha. Seria uma preventiva. Seriam os cuidados pra gente... Exato. Não adoecer com tanta facilidade. Ela tem uma redução leve ali, que a gente tem nos estudos, e a com maior impacto, que tem uma redução ali moderada, tanto no câncer quanto em todas as doenças crônicas que a gente vê, é a dieta mediterrânea, que é aquela que é mais embasada em salmão, são peixes gordos, grãos integrais, azeite, abacate, tem os ovos, um consumo leve a moderado ali dos laticínios e pouco consumo de carne vermelha. Olha, eu vou te falar, assim, pra mim é um assunto muito sensível. Eu escutar uma pessoa que eu gosto, que eu já tenho um carinho gigante por você contando, sabe, essa história. Eu já presenciei outros tipos de câncer, né? Mas quando fala do câncer de mama, a gente liga um alerta diferente pelo impacto que a gente sabe que ele traz. E aí, Luísa, eu queria que você contasse como que foi para você vivenciar isso tão cedo e que realmente teve impacto na escolha da sua profissão? Sim, teve. Quando... Foi em 2013. Foi em 2013. Eu acho que eu tinha acabado de fazer 18. Você tinha 17. 17? Nossa, muito novinha. Na verdade, assim, na época, né? Agora, falando assim, né, dessa visão apenas pessoal... demora a ficha cair mesmo. É uma coisa que, quando a gente vê ali o pessoal, às vezes, na internet mostrando
nossa, mas a fulana não tá desesperada, não tá morrendo, porque Às vezes não tá entendendo. você não tanto. entende com muita facilidade. E eu acho que tanto eu quanto a minha mãe, por nós sempre termos sido apenas nós, a gente não podia tanto demonstrar uma em frente à outra aquilo, porque se ela demonstrasse um medo, um desespero ali pra mim, seria assustador. E se eu demonstrasse pra ela uma tristeza, ela já tava mal, eu ia pensar agora que já minha filha não tinha muito lado. Então, eu sei que ela chorava escondida, eu sei que os meus momentos de angústia também, a gente não compartilhava dor. A gente não compartilhou dor no momento. Depois a gente teve, mas foi bem depois. Bem depois. Mas no momento a gente não. E aí eu não sei se falar assim para as pessoas que eu acho que deve ser feito, não sei o que falar. Mas dentro da nossa experiência, porque a gente não tinha uma família para compartilhar isso. A gente não tinha. Éramos apenas nós. Então, não tinha como eu chegar para ela, ou eu chegar e falar, e desabar, falar, nossa, meu Deus, isso aconteceu, o pior. Então, não. Tô insegura. Então, não. Eu sempre também... Como ela foi muito forte nos pensamentos dela, nessa questão do cabelo, quando começou a químio, a gente já foi lá, ela já raspou. Antes mesmo do cabelo cair totalmente. Eu vou contar uma coisa engraçada. Que antes da químio, eu já sabia que o cabelo ia cair, é claro, né? O cabelo ia fazer o quê? Sujar a casa inteira, né? E tinha um barbeiro perto de casa. Era um barbeiro que tinha uma portinha pequenininha. E ele deve ter começado a ser barbeiro muito novo, porque ele era... Engomadinho. Ele era corcundinho, assim, ó. Ele era magrinho, por isso que já estava com a tesoura na mão. Esqueci o nome dele. E era uma portinha, né? Ficava, assim, umas cadeirinhas, assim, muito homem, né? Alguns homens, não era grande, era uma portinha. Aí eu cheguei, tinha as cadeiras, os homens, os senhores lá. Eu sentei na cadeira, perto dos senhores, né? E aí ele olhou assim. O que ela quer? Aqui? Ele esperou, ele não comentou nada no momento em que eu sentei. Eu falei assim: olha, eu vou fazer um tratamento de químio, meu cabelo vai cair, o senhor pode cortar no 0. Aí ele cortou. Foi sozinha? Você foi sozinha? Fui sozinha. Muitas coisas, como a Luísa está falando, eu não compartilhei com ela, não compartilhava. Eu ia lá e fazia o que tinha que ser feito. Aí ele cortou, tirou no 0, né? Fiz a químio e o cabelinho que estava ali crescendo realmente caiu. Né? Ficou assim, a pele, ela fica muito fininha e na hora de lavar cabelo, não tinha cabelo, né? Eu ia fazer assim, eu me machucava. Porque a pele era fina, eu tive que me adaptar a tudo, né? A sobrancelha, nos cílios, muita coisa ali eu não tinha mais, né? Essa questão da afta, ainda bem que um amigo meu cuidou, então foi muito importante. Mas foi muito interessante. Acho que os pontos... Essa marca, né? De eu ir lá no... Muita coragem, né? Também você foi decidida. Eu nem chamo de coragem, eu chamo de pé no chão. Porque vai cair o cabelo, né? Eu desapeguei de cabelo, assim, total. Total. Hoje tem uma coisa que eu não gasto tempo na minha vida, é com cabelo, né? Isso aí tirou, né? Eu fiquei com cabelo curto depois muitos anos, né? Não queria dar trabalho. Né? Depois ele foi virando cabelo de pandemia, que eu falo, sabe? Aquele cabelo que vai crescer lá do jeito que Deus quer. E usando muito rabinho, né? Depois falei, um tempo, falei, olha, eu vou deixar ele crescer, vou fazer um corte. Mas isso tempos depois, porque demora, a recuperação ela é demorada. A nossa vida é uma construção diária, né? Eu falo para sua mãe sem demagogia nenhuma, porque eu não fico puxando saco, eu não sou pessoa de ficar ali, falando, elogiando, quando eu não acho de verdade. E eu criei uma admiração pela sua mãe, assim, de verdade mesmo, pela profissional, pela pessoa, e ouvindo as histórias também por você, porque enfrentar isso, é igual eu falei, até me perdi nas palavras, a gente não sabe a dimensão
né? É profundo, é doloroso, nossa, requer uma evolução, uma maturidade. Eu te acho muito madura pela idade, você é jovem, né? Bem mais jovem que eu, apesar de eu não parecer, gente. Jovem. Mas muito denso, né? Requer ali um enfrentamento. E quando você fala, éramos só nós duas... Éramos. Né? Uma coisa que, nossa, realmente... Nessa época, né, para quem... Então, assim, dessa pergunta que você me fez, né? De quem tá passando, o que a gente teve muito foram trocas do que a gente poderia ter... que a gente criou coisas novas, benéficas no meio de tudo isso. Então, um curso de maquiagem que a gente começou a fazer, porque antes a minha mãe não tinha muito essa coisa de maquiar. A gente comprava lenço, e ela vai comprar lenço e vai não sei o quê. Então, a gente começou a ter esse cuidado, e aí a gente fez esse curso de automaquiagem. Então, a maquiagem naquele momento... Quando você, então, não tem em um aspecto, a gente foi para outro. Porque, realmente, cabelo... É uma coisa que a minha mãe usava mega hair antes. Pintava o cabelo de vermelho. Eu já tive cabelão natural. E ela ficava horas fazendo babyliss. Essa é a realidade. Ficava ruivo. Horas, entendeu? Vaidosa, né? Vaidosíssima. E aí, o cabelo... Salto. 15. Então, assim, tem alguns pontos de que naquele momento a gente aprende a ver o que é importante mesmo na vida. Que é uma coisa que às vezes a gente se esquece, depois tem que voltar de novo e olhar para isso. Então, é uma coisa que eu aprendi também mesmo, que tem coisa que às vezes a gente que é pequena e você fica muito ali sofrendo. E foi um dos aspectos, mas outras coisas. Então, no momento em que você está vivendo isso com alguém, que você está do lado de alguém, acho que um ponto é esse, não demonstrar ali a dor demais na frente da pessoa, porque a pessoa já está vivendo tudo aquilo. E isso não é... então é porque não quer mostrar que gosta, não é vulnerabilidade. Não, não é isso. É porque a pessoa já tem uma dor. Se você piora, faz com que a pessoa pense, nossa, será que então vai mesmo? Porque ela, o tempo inteiro já tá passando a cabeça dela. Sim, né? Até porque dentro de todo o processo tem todos esses outros aspectos negativos que a quimioterapia já vai trazer. Então, tudo que a gente podia fazer de legal ali, de diferente nesse processo, e a gente teve coisas que a gente foi inventando. E a relação de vocês ficou ainda mais forte. Foi. Essa questão do lenço, a gente saía lá no centro da cidade, era muito gostoso. Sim. Muito gostoso. A gente escolher os lenços, a gente combinar lenços, os brincos enormes. Enormes, assim, para combinar. Aprender a fazer o curso de lenço. Vocês levaram vocês foram apegando, então, em outras... Em coisas... Com certeza. O que tem de bom aqui? Isso aqui. Então, vamos comprar lenço de várias cores. Eu nunca tinha usado cílios postiços. Não sou muito de... Aí comprou cílios postiços, eu aprendi a colocar os cílios. Na sobrancelha, eu fiz uma pigmentação, né? Fiz a pigmentação. Lápis de olho, comprava azul, verde, roxo. Lápis de olho de tudo quanto é cor, para ficar bonita. Sim. Que legal. Né? A gente fez a gente fez um álbum de... Como é que fala? Negócio de fotos, você lembra? Juntas. Fizemos, Nós fizemos, fomos fazer fotos. E aí ela levou lenço, levou muitas carecas, chapéu. E a gente fez fotos também naquele momento. Chapéu. Um shooting a gente fez. Eles tiveram uma inteligência emocional profunda e uma bênção de espiritualidade mesmo, né? De sabedoria para enfrentamento. Eu queria que vocês falassem, assim, voltando um pouquinho antes de eu fazer essa pergunta, em relação ainda à alimentação. Quais que são os alimentos que, de fato, você, como nutricionista clínica, que eu sei que você estuda muito, você entende hoje que são... que auxiliam em algum tratamento de câncer, independente do câncer de mama, de forma geral, falando aí do acometimento do câncer. E quais aqueles que são os vilões? Tá. Então, assim, não existe alimento que cura câncer. Em primeiro lugar, a gente tem que falar isso. Se alguém falar isso, pelo amor de Deus, isso não existe, tá? Alimento que cura câncer, não existe. O que a gente tem... Anti-inflamatórios, essas orientações
frutas, limão, açafrão. Sim, tanto na parte de alimentos quanto na parte de suplementação. Então, assim, alto nível de evidência a gente tem a vitamina D. Então, fazer aí os exames de vocês, todo mundo hoje está com carência de vitamina D. Então, a vitamina D... Tem relação, sim, tem comprovação científica. Muita. Tá. Ômega 3, atuando ali como anti-inflamatório. A curcumina, então, que é ali um fitoquímico, que é do açafrão. Agora, o que acontece é que o açafrão em si, a biodisponibilidade dele é muito baixa. Então, assim, vai fazer o uso dele, usa junto com a pimenta preta, para ter a curcumina com a piperina. E se for suplementar, usa a curcumina lipossomal. Mas, assim, se for usar ali na alimentação, já coloca a cúrcuma com a pimenta preta. Vilão, assim, industrializado... De forma geral. Industrializado, assim, suco, que seja suco industrializado, salgadinho, bolacha, tanto pela parte de densidade calórica extrema que tem naquilo e zero densidade nutricional, quanto pelos aditivos e compostos que tem ali. Então, sim, que é essa parte de alimentação, de dieta ocidental, que tá ligada, tem associação, sim. Mas assim, falar que tem algum alimento específico que vai curar, que vai salvar, não tem nada disso, não. Tá, mas então os hábitos alimentares influenciam. Uma coisa que é muito importante é a atividade física. Então, o exercício físico também está ligado como protetor. E teve um estudo que eu vi esses dias de pacientes que treinavam, porque enquanto a célula prolifera muito rápido, né? Então, no momento em que, na proliferação celular, a pessoa estava treinando, cortava em uma grande porcentagem aquela proliferação. Então, o exercício físico, ele é um anticancerígeno, de uma forma geral, ele é. Então, ficar sedentário, esse estilo de vida, então a exposição ali à luz solar, sair, é o mundo que a gente vive muito fechado, cada dia mais as pessoas hoje mal têm interação social, e isso tudo é muito maléfico. Então, é muito importante, essa parte é muito importante. Então, a questão do exercício físico que você trouxe, o exercício físico, ele libera hormônios, ele retira toxinas do corpo, né? Sim. E a alimentação, o padrão alimentar, então... Mediterrâneo. Vamos falar assim, gente, comida de verdade. A questão do açúcar, né? Que é um ponto muita gente fala, polêmico, né? Do açúcar. Então, assim, vamos... Açúcar branco? Açúcar branco? Açúcar refinado. Refinado. Então, assim, açúcar causa câncer. Vamos entender um pouco mais sobre isso. A glicose em si, ela é, de fato, o maior combustível ali das células do nosso corpo, não apenas ali da célula tumoral, mas das células do corpo em geral. Então, sim, as células se alimentam de glicose. Isso é verdade. Agora, o açúcar... cortar o açúcar não vai matar o câncer. Não vai. Então, cortou o açúcar, o câncer morreu? Não. A célula cancerígena se alimenta de açúcar? Sim. Só que quando você tira o açúcar, o corpo, ele dá-se um jeito. Então, as pessoas que estão fazendo uma dieta cetogênica, elas iriam morrer. Então, o corpo tem os seus mecanismos ali para conseguir trabalhar em forma com proteína e lipídio também. Agora, o ponto do açúcar, ele não é benéfico em momento algum. Então, ele nunca vai ser algo positivo. Independente do tipo. Se é branco, se é mascavo, qualquer tipo de açúcar. Tudo é açúcar. Agora, outro ponto também é que a adoçante também tem, por ser sintético, tem ali as suas ligações. Não é algo benéfico, não é algo bom. Só que... ele não vai ficar dando aqueles picos de glicose da mesma forma que consumir o açúcar em si. Lembrando que nós estamos falando de câncer, né? Sim. E aí, você está falando de todos os aditivos químicos em relação ao adoçante. Independente de qualquer Os melhores vão ser os naturais, isso, estévia. Xilitol e eritritol também são naturais, talmatina. Mas, assim, a questão do açúcar é isso. O açúcar, ele é combustível, mas não é que tirar o açúcar vai ser a resolução, porque a gente também tem que entender ali, eu acho isso um ponto muito importante de falar, cada caso é um caso. Então, a gente tem que ver ali
É até um assunto meio complicado de falar, né? Um assunto meio polêmico, mas assim, se é um câncer metastático, se é um câncer ali, vai ser cuidado paliativo, porque a gente se depara muito com casos em que a gente já sabe que a pessoa não tem muito tempo de vida. E aí ela comer o bolo ali o marido comer o bolo da esposa, ou às vezes o próprio filho comer o bolo da mãe, e aí a questão do açúcar. E existem outras coisas ali que são mais importantes naquele momento. Então, dentro dessa parte nutricional, do que a gente vai fazer dentro daquele aspecto, tem que ter uma conversa com a família, tem que ter uma conversa com a equipe médica para entender qual é a melhor... qual é o melhor protocolo que a gente vai utilizar, porque sim, tem momentos, e a gente já viu casos também na própria época que a minha mãe estava. Então, assim, vamos tirar a alimentação? Porque a alimentação não só o açúcar, a alimentação em si, ela vai alimentar a célula cancerígena. Então, tanto açúcar quanto comida. Então, vamos tirar a comida dessa paciente para a gente talvez aumentar ali o tempo de vida dessa paciente, quanto isso também vale a pena, em quanto tempo a gente viu pessoas assim que deixou a pessoa passar fome ali para durar mais... A pessoa ficar mais 2 semanas viva. Então, depende do quadro clínico. Tem que ter muita conversa, tem que ter muito entendimento. Você me fez lembrar, por exemplo, das recomendações do organismo entrar em cetose, não é isso? É sobre isso. Depende do quadro clínico para fazer esse tipo de recomendação. A cetose, na verdade, ela não tem uma indicação de falar dieta cetogênica dentro da oncologia, porque a dieta cetogênica, para você entrar em cetose, você tem que ter até 30 gramas de carboidrato. Então, vou dar um exemplo, que uma banana já tem 20. Então, se você comer uma banana e meia, você já saiu da cetose. E as frutas também. Então, a dieta cetogênica, ela exclui muito as fibras. Então, ela não é... Porque a fibra tem um alto padrão no sentido de associação benéfica para cuidado do câncer. Certo. Então, excluir a fibra não é benéfico. Principalmente por causa da não é benéfico. Né? Então, ali quando a gente fala dos picos de insulina, do carboidrato simples, que é o pão, que é o que não tem uma fibra junto, né? Isso sim são malefícios. Só que nesse sentido, é um sentido mais humanizado mesmo. Sim. De entender, mas então o Qual que é o bolo, momento? se essa pessoa então vai morrer, não vai comer aquele bolo. Então, tem muita coisa que é um assunto um pouco difícil de falar. De falar de forma genérica, né? Porque tem casos em que aquilo ali vale a pena na vida daquela pessoa. Agora, um ponto que eu vou falar aqui que nunca vai ser benéfico é o álcool. Esse a gente tem muito estudo, assim, de correlação ali direta, a mais de... Direta, aí não estamos falando nem indiretamente, a 9 tipos de cânceres e... Tanto álcool quanto cigarro, mas aqui o álcool na parte de alimentação, diretamente associado tanto... no câncer primário, quanto para o câncer voltar, em todos os aspectos. O álcool, ele tem muito estudo no aspecto negativo. Ele não vai ter hora nenhuma ali que ele é algo benéfico. Doutora Luísa, eu acho que você conscientiza a importância do nutricionista, porque eu acho que depende muito do momento em que o paciente se encontra. Você falou que no momento ali do cuidado paliativo, vamos dizer, não é, o termo nem é certo, nem é cuidado paliativo, né? No momento de fim de vida, da terminalidade, de repente seja aceitável oferecer algumas coisas como você falou. Mas pode ser que às vezes num tratamento precoce, de repente você não vai recomendar. Exatamente. Então depende, e o nutricionista nesse ponto é fundamental. Sim, e junto com a equipe médica, não é não só da cabeça ali dele, porque ele tem que entender qual que é a conduta que vai ser tomada a partir daquilo. Então, nós vamos entrar com que tipo de quimioterapia, o que vai ser feito aqui, como eu posso fazer isso, com quanto eu posso trabalhar aqui, né, de metaproteico ou não, depende do tipo de câncer. Eu acho interessante você falar, porque hoje eu, por exemplo, trabalho na área, principalmente com cuidado paliativo, pacientes já em terminalidade, pacientes mais críticos. Muitas vezes, assim, a gente tem um desafio para conseguir liberar uma nutricionista, né? Tem que comprovar ali a necessidade do profissional. E é extremamente importante. Faz parte da equipe. Nossa, muito!
E aí, em todos os sentidos, né? Você falou aqui do intestino, durante o tratamento. Tem esse ponto também do intestino. Então, a questão da microbiota, né? A microbiota ali... A químio acaba com a microbiota. E a própria microbiota em si, as bactérias, a microbiota ali, que para quem não sabe, são as bactérias do nosso intestino, ela é habitada tanto por bactérias boas quanto ruins. Então, existem bactérias ali que elas são oncogênicas. A gente tem que ter esse cuidado, porque dependendo da microbiota daquele paciente, ela pode ser um tipo de microbiota que vai favorecer a proliferação das células tumorais. Então, esse cuidado de microbiota, que é uma parte mais específica, é muito importante, é muito negligenciado. Pouco falada. Também nesse sentido de falar assim, de liberação, vamos falar, né, de uma questão mais geral. Um teste de microbiota, por exemplo, ele sempre vai ser particular. Hoje a gente não consegue. Não consegue. E para o paciente conseguir dar esse segmento, a gente até fez a da minha mãe. Eu lembro que no dia que a gente fez, isso não foi na época, foi depois. Ela leu, aí tinha uma bactéria que era... Mortífero. Eu falei, pronto. Os nomes, assim, são... Falei, pronto, morri. Foi. E assim... Mas não foi bem assim. Dentro do teste, você faz ele... A gente tem que entrar com uma conduta, então vem o desenho, vem o gráficozinho de como tá ali dentro, tudo bonitinho. Só que então a gente sabe que vamos entrar com essas condutas. Depois que você entrou com essas condutas, a gente tem que refazer. E isso tem um gasto alto ali, né, pro paciente. Mas a microbiota dentro do câncer, ela é um fator muito importante. A gente tem também muitos estudos hoje já desses cuidados, porque existem as bactérias que são de saúde, que a gente fala, então elas são bactérias benéficas e muitas pessoas não têm. Então, essas que seriam as benéficas, tem gente que não tem elas. Às vezes, a gente tem até que colocar. E outra coisa, a gente não fica tomando probiótico assim, Deus dará, porque não é interessante. Dependendo do seu tipo de microbiota, você pode piorar um quadro de disbiose. Então, o probiótico não é para sair usando assim, não. Tô usando. Tem gente que fala, não, tô usando tem 1 ano. Fala, que isso? Dependendo do caso ali. Porque é diferente o lactobacilo, é diferente do bifidobactério. Tem bactéria que se alimenta de proteína, que é proteolítica. Tem a glicolítica, que vai se alimentar de carboidrato. Então, é uma coisa bem específica. Essa informação é importante demais, gente. E é muito específico. Então, a microbiota ali... O que a gente faz mais hoje é no cuidado dos pacientes que têm doença inflamatória intestinal. Então, doença de Crohn, síndrome do intestino irritável. E você vê, assim... nitidamente uma diferença muito grande. E tem de pacientes que fizeram quimioterapia, por exemplo, também, que aí acaba com tanto bactéria boa quanto ruim. E aí a gente tem que... Tem. E é bem específico. Muito bom falar sobre tudo isso. Eu sempre falo que a hora que a gente começa a engatar, o tempo tá quase acabando. Tem muito... Eu quero acrescentar aqui dessas questões de alimentação aí para a população, que os corantes são extremamente cancerígenos. Então, tem muita... as mães que dão pirulitos coloridos, aquela, né, corredorzinho do supermercado, aí tem aqueles biscoitinhos lá variados na cor. Nossa. Aquilo ali é um veneno. Né? Refrigerantes de cor roxa, laranja, é cancerígeno, né? Então, assim, a gente tem que começar desde a infância, né? A proteger os nossos filhos e mudar também a nossa alimentação. Outra questão importante é o sono. Nós temos a melatonina, né? Que é um hormônio importantíssimo. A pessoa tem que dormir bem, porque a melatonina, ela está ligada ao sistema imunológico. Então, se você não tem liberação da melatonina, como é que fica essa questão do... que nesse momento tem a limpeza, né, do lixo neural. Então, são células, não só neural, mas do nosso corpo também. Né? Macrófagos, eles vão... É a hora deles irem passear, né? No nosso corpo, né? No nosso cérebro também. Então, células mutantes, né? Ou células que teve apoptose, né? As células que morreram, existe uma limpeza,
né, no nosso organismo durante o sono e na liberação desse hormônio. Não adianta ir dormir 3 horas da manhã. A gente tem que dormir na hora da época dos homens das cavernas, embora a gente esteja num mundo todo branco, né, com muita luz. Mas quando a gente chega em casa, é importante, apague todas as luzes, coloque as luzinhas de abajur, tenta dar uma relaxada, toma um banho e se prepara para dormir. Não fica com o celular no rosto, não fica com computadores, porque isso vai atrapalhar, né, nessa questão imunológica e no tratamento de várias patologias. Então, Luana, assim, respondendo, eu não gosto muito de falar de um alimento específico, porque senão a pessoa acha que, porque eu falei aquilo, ela vai comer e vai salvar a vida dela, né? Então, assim, maçã, por exemplo, que tem quercetina, que nos estudos, nos livros, a gente já entende. Então, a maçã não tem nada contra, pode comer a maçã, mas tem que ser com casca. As frutas vermelhas também, o blueberry, mas no Brasil o blueberry, como não é daqui, acaba que a pessoa fala, nossa, ela tá falando algo que é 100 gramas é 30 reais, não vou comprar. Mas tem frutas vermelhas daqui, se você tiver uma ali na roça, o ideal seriam alimentos orgânicos. Então, vegetais crucíferos ali, as folhas verdes escuras. A curcumina, então, ali de associação, a gente coloca ela junto com a quercetina. Então existe isso, né? As frutas cítricas, mas é muito mais esse padrão. Então, se falar assim, alimentos que vai curar o câncer, não tem. Mas a maçã pode ter um estudo. É muito mais você ter esse padrão de dieta mediterrânea, então as oleaginosas, o azeite, comer os vegetais integrais, evitar os industrializados. Carne vermelha. Carne vermelha... Olha, é até complicado, mas assim, até com a Vitória a gente tava fazendo um vídeo na parte dos cânceres coloretais. Não é indicado, por exemplo. De forma alguma, inclusive, assim, uma vez por semana. Então, a carne vermelha, ela tem, assim, as associações negativas. A gente tem estudos, né, promissores, por exemplo, com relação a restritivas de jejum intermitente, por exemplo. Ali na parte de diminuir o IGF-1 e autofagia. Então, tem. Mas cada caso, não adianta eu chegar aqui e falar alguma coisa e a pessoa começa a aplicar ali na vida dela ou achar que um alimento... Vai mudar tudo. Porque, então, a fruta vermelha, o blueberry é antioxidante, então agora minha vida... Não é isso. O ideal é você... O ideal mesmo no mundo seria uma nutrição, assim, ultra personalizada, seria ali dentro do seu teste genético, dentro de analisar o seu caso, da sua vida, da sua rotina, da sua família, e a gente ter uma conduta. Como não é isso, vai ali pelo padrão mesmo de comer comida de verdade, suplementar o necessário. Também não tem que ficar suplementando qualquer coisa ali que você compra a Deus dar ali na farmácia. Mas faça seus exames, acompanhe e faça exercício físico. Gerencie seu estresse, durma bem. Só aí você já consegue matar muita coisa. Evitar muita coisa. Né? É o básico bem feito, exatamente. É o feijão com arroz que a gente fala aqui todo dia. Mas olha, eu queria fazer uma pergunta agora para vocês duas. A gente tá falando aqui do câncer de mama, de como se proteger, de como prevenir e tudo mais. Mas a gente sabe, aí, indo para a questão da alimentação e de tudo que vocês viveram, o brasileiro, principalmente, a gente gosta de comer. Gente, a comida é vida. A gente recebe uma pessoa, você põe a mesa, você recebe, né? Sim. Tudo do brasileiro você vai sair, é algum jantar, é alguma coisa que vai comer. Então, a gente tem... Comida é vida também. E tem muito essa fala, comida cura, comida também pode adoecer. Né? Então, eu acho que tem muitas coisas, muitos temas aí que a gente ainda pode entrar. Eu sempre falo com a doutora, continua vindo, porque a gente tem que continuar a conversa. Sim. E aí, eu queria que vocês falassem, principalmente dentro do que vocês viveram, você já trouxe um panorama aí como que a gente se protege, não só falando da alimentação, mas de tudo. Geral. Mas aí, voltando na alimentação, aproveitar que a gente está com você aqui. Como que foi esse contexto com vocês? Porque aí, naquela época, você ainda não era nutri. Você me marcou a questão do picolé, na náusea, né? Provavelmente você usava. É porque não descia nada. Não consegue comer. E aí? Então, assim, eu tinha que me hidratar. Né? A água, ela não era
apetitosa, vamos falar assim. Mas a água de coco era. Entendi. Né? Então, assim, uvas passas. Eu gosto de uvas passas. E ela é pequenininha. Porque também não dá para inventar muita coisa nesse momento, né? O paciente já tá frágil. Uva passa eu já falaria para colocar umas oleaginosas misturadas ali, para não ter aquele pico de insulina de uma vez, pelo amor de Deus. Porque na hora mas, que... mas era o que eu tinha, né? Porque, assim, eu tentava deixar a Luísa, quando eu fazia químio, eu falava assim, se ela quisesse ir para casa dos amiguinhos, eu falei, Luísa, vai. Porque eu ficava sozinha, eu preferia ficar sozinha do que ela ficar assistindo aquilo. Porque tinha momentos, né, do pós-químio que eu estava em casa e que eu não ia andando ao banheiro. Verdade. Eu ia arrastava. Eu arrastava até o banheiro para vomitar. Embora eu tomasse muito medicamento, demais, gente. mas a medicação, ela dava uma dor de cabeça. Sabe, eu tinha que ficar São muitos sintomas, né, para gerenciar. Então, assim, eu ia arrastando. Me arrastava até chegar no banheiro, vomitava até... Eu tive um momento, né, tive um azar, porque no fundo do apartamento, né, do prédio, estava sendo demolida uma casa. Eles estavam tirando, né, a demolição. E entrou um monte de rato. Lá onde, no estacionamento do apartamento. E eu peguei uma infecção, a hantavirose, que mata. Ela mata. Meu Deus do céu. Não sei se a minha filha sabe disso. Eu sei disso. E aí, o que aconteceu? Eu fui pro banheiro, de lá não saí, porque eu virei um tubo, né? De vômito, né? E de jato, né? Jato de diarreia, né? Eu fiquei debaixo do chuveiro, ali, repensando a minha vida inteira. E eu pensava assim, olha, eu já cumpri minha missão, eu já cuidei de muita gente, eu acho que está na hora de eu descansar. E eu fui me deixando levar por aquilo, sabe? Eu fui ficando mole, a água foi batendo, eu falei assim, eu já cumpri minha missão, eu já posso ir, não tem problema. Mas eu falei assim, gente, uai, Opa! Peraí. Uai, é a Luísa, eu tenho uma filha. Aí eu fiz... Respirei, né? Aí de manhã cedo fui lá pro COT, conversar com a minha quimioterapeuta, né? A Valéria. Beijo, Valéria. Ela falou assim, se você falar que você é minha paciente, eu vou negar. Porque na hora que aconteceu isso, era para eu ter ligado para uma emergência, era para eu ter ido para lá. Não fez nada. Né? Eu fiquei ali porque eu estava desistindo. Naquele momento, eu estava cansada. E ainda ficava o povo apertando lá, gente que fazia festa lá no apartamento, ficava apertando erroneamente o meu número. E eu, gente, eu ficava assim, onde eu estou? O que está acontecendo aqui? E foi, assim, muito marcante esse momento em que eu quase me deixei levar, né? Mas aí, respira fundo, né? Buscou as forças. E firme. Levantou. Aí eu peguei de novo, aí continuei. Foi só um momento em que, tipo, nossa, tá pesado demais. Olha, tem muitas famílias passando por esse desafio agora, né? Que vocês estão contando o testemunho de vocês e, sobretudo, também, além disso, né? A experiência profissional, né? Com outros pacientes, com outras pessoas, a forma de apoiar. E vocês trazem também, além disso, a importância da equipe multidisciplinar, né? Não é um tratamento isolado. Não é. Não tem como a gente reabilitar, transformar uma realidade se não for uma equipe que tem um olhar, cada um com um olhar na sua área ali, contribuindo, interagindo, um multiplicando com o outro ali e trazendo o melhor para o paciente. Mas então, acho que é importante assim, essa área. Bem diretamente, assim, algumas coisinhas sobre o que você perguntou, né? Bem diretamente ali, assim. Então, tem todos esses pontos, né? Do que a quimio pode trazer. Então, às vezes, assim... Constipação, que pode acontecer. Então, vamos falar desses pontos, né? Bem diretamente ali do que você falou. Hidratação extrema. Então, assim, água de coco se descer, vamos ela. Vamos beber água. Vamos entrar com fibra.
Então, porque constipação, náusea. Cubinho de gengibre, então congela o gengibre, chupa aquele gelo, por exemplo. Na parte anti-inflamatória, existe um azeite azeite anti-inflamatório, você coloca ele com a curcumina, aí a pimenta preta vai depender do caso, porque pode ser ali, às vezes, gastrite, refluxo, ela não é tão interessante. Mas fazer esse azeite, colocar ali nas preparações. A parte das aftas ali, assim. Então, se todo mundo conseguisse fazer o laser, melhor. Mas naquela hora, vai ter muita gente que vai ficar inapetente, não vai conseguir comer. Então, a gente pode recorrer a algo líquido ali, assim. Às vezes, vai tomar de canudinho. Então, tem alguns pontos, assim, específicos que dá pra gente utilizar. Porque tem esses colaterais. E a gente tem que lidar com eles. Porque o tipo, né, da quimioterapia... Então, no caso da minha mãe, a paciente que não tá ali... já num prognóstico muito negativo, ao invés dela emagrecer, ela ganha peso por conta também de muito corticoide. Então, minha mãe teve uma época que era comer muito, assim. Ela queria comer muito, comeu muito. E a gente sabe que o ganho de peso, que a obesidade também, ela é um fator negativo para o câncer. É um fator de risco. São altas doses de corticoide, porque a quimio, ela é alérgica, né? Ela vai trazer alergia, então... As doses são altas. Tem as pacientes que ganham muito peso, mas tem pacientes que perdem muito peso. Aí a gente tem que entrar ali com uma suplementação, porque às vezes a pessoa realmente não vai conseguir comer. Vai ter que entrar em forma de suplemento mesmo. Às vezes um whey, vai depender do caso. Ali, qual tipo de whey, se ela vai estar tolerando um whey de proteína do leite mesmo ou não. Aí, ver o caso da pessoa. Mas, de uma forma geral, são mais essas diquinhas, assim. E assim, a paciente, eu vou falar especificamente do câncer de mama aqui, é um órgão, né, assim, muito simbólico para nós, pra mulher, né? Então, todos os pacientes merecem todos os cuidados. Mas a gente está falando agora aqui de câncer de mama. Né, a delicadeza que a gente tem que ter com essa mulher, porque é um símbolo, né, é uma fragilidade. Feminilidade, maternidade, sexualidade, autoestima. Aquelas que têm um câncer mais cedo, mais jovem, aí a preocupação se vai... Eu quero ter filhos, como é que vai ser minha vida? A relação com o marido. A relação com o marido, essa questão da sexualidade também tem que ser cuidada. Isso tem que ser olhado também. Né? Então, assim, é um tema... a mulher, ela fica muito mexida. Sim. Né? Imagina quem faz a mastectomia total. Né? Mesmo, assim, eu tirei um quadrante... Mas me incomoda essa assimetria, assim, o aumento do peso. Eu no Instagram, uma vez, uma pessoa comentou, né, que a gente fala, a Luísa fala muito de emagrecimento também, etc. E a pessoa falou de uma forma de muita má fé, né, que eu não deveria estar ali falando, porque eu, fisicamente, estou em sobrepeso. A questão é que eu tenho uma história. A questão é que eu tive câncer. A questão é que eu usei muito corticoide. A questão é que eu estou me recuperando até hoje. Nossa. Né? Então, assim, cobrar demais da mulher também, né? Que ela esteja perfeita. O apoio do parceiro, né? Que muitos abandonam. Abandonam. Não vou falar no assunto, mas abandonam. Então, assim, a mulher, ela tem que ser bem cuidada, porque é muito simbolismo, né? E tem que ter acho que a delicadeza, né? Com a mulher que está vivendo isso, a família tem que ser mais compreensiva. E não é aquilo, né? Olha, levanta a cabeça, melhora logo. Muitas estão deprimidas, extremamente ansiosas, perdidas. A ficha não caiu. Agradece porque você está viva. Agradece que você está viva. Nossa, muita coisa que a gente... Só quem está na caminhada aqui, só quem é aqui da turma aqui do catéter aqui, né? Sabe o que... Nossa, as dores. Meu Deus, quanta injeção. Quanta injeção! Eu lembro que quando eles foram fazer os linfonodos sentinela, eles aplicaram o contraste, né?
eu já tive muita dor, né? Várias, né? Mas a pior dor do mundo foi essa, a introdução aqui na auréola mesmo, né? A introdução desse contraste. Eu urrei de dor e eu chorava de soluçar, de tamanha dor. A pessoa pode achar que eu estou exagerando, mas só quem passou. Porque é uma dor aguda. É, porque a gente é forte pra dor, você é forte pra dor. Nossa! Você falou isso aí. E no meio do caminho, Luana, ainda só para completar aqui, porque como eu tive um sobrepeso e tal, eu arrumei uma hérnia de disco no meio do caminho. Nossa, Então, Deus. aqui, eu gostava muito de exercício físico, né? Eu corria e tal. E ainda teve isso. Ainda tive essa dor que também é hérnia de disco, é uma dor também horrorosa. Então, assim, se eu joguei algum pedregulho na cruz, em épocas, lá em outras encadernações, eu acho que eu paguei um pouco aí já, né? Porque foi muita dor em pouco tempo, Nossa, uma atrás da Deus. outra, as mais variadas, né? Então, eu acho que falo hoje, né, 10 anos depois, que eu tô me recuperando. 2013. Um pouquinho mais, né? Um pouquinho, 12 anos. 12 anos. Que eu ainda tô... Fichas ainda estão caindo e eu ainda me sinto recuperando. A fadiga é algo que acontece, né? A pessoa fica fadigada, porque um corpo que foi... que usou medicamentos fortes que mataram muitas células. E essas células nossas do cérebro, né? A químio e o cérebro, essa parte também cognitiva, né, que a gente tem uma alteração nela, e isso também preocupa muito, né? Nossa, aonde isso vai levar? Né? Então, assim, tem que começar a fazer, quem fez a químio, tem que começar a fazer exercícios, né, cerebrais aí, né? Buscar coisas, vai aprender um instrumento, vai aprender a pintar, vai fazer um exercício físico diferente. Escova o dente com a mão contrária. Escova o dente com a mão contrária, toma banho com o olho fechado, pega o sabão com outra mão. A gente tem que fazer essas coisas para nos ajudar, não só, eu tô doente e tadinho de mim. Olha, eu com certeza, assim, acredito que muitas pessoas vão procurar vocês como referência, né? Porque quando a gente viveu o processo, a gente fala com propriedade, não só pelo estudo, porque estudo por estudo muita gente tem. Mas vivenciar o processo e ter essa humanidade de olhar e entender o outro, de se colocar empatia, né? De se colocar e saber o que o outro está vivendo, isso é para poucos. Então, eu queria também que vocês deixassem uma mensagem. Nosso tempo já acabou, mas a gente já vai se encontrar de novo, que agora tem uma agenda fixa. Conseguimos, viu, Arábia? Eu já te convido, viu, pessoal? A doutora Maura Rita e a doutora Luísa Chioato, elas terão uma agenda fixa aqui com a gente no Conexão Saúde Minas, para que a gente possa falar muita coisa boa aqui, muitas coisas interessantes, assuntos relevantes. Então, eu queria que vocês deixassem também um recado para quem vai ter o interesse de procurar vocês como apoio. O recado que eu queria dar, na verdade, eu queria aproveitar também esse momento aqui, disso que você falou de aconchego, de cuidado, de empatia que você estava falando, né? Quando você estava citando ali o ponto de que as pessoas às vezes julgam, então... Você tem que estar bem, agradece por estar vivo, esse tipo de coisa, aproveitar esse momento que a gente está aqui, né? De cuidado, que diminuir a dor ali do outro nunca é positivo. Às vezes você, né, quem quer que seja, tá fazendo isso, às vezes como marido, namorado ou pessoa, você faz isso pensando assim, não, eu tô fazendo isso para ela poder ficar bem. Reagir. Gente, isso não é legal. A gente não recebe isso bem. Quando a pessoa diminui a sua dor, então você demonstra, você se abre em vulnerabilidade, você demonstra uma fraqueza. Então, nossa, tô aqui, tô mal. Aí a pessoa fala, não, isso aí não é nada. Tem muita gente que tem essa tendência. Talvez não na maldade, mas porque eu quero que você melhore. Vamos parar com isso, vamos aprender a escutar até essa escuta, vamos aprender a ouvir. Falar, eu entendo. Eu entendo a sua dor. É melhor, vamos mudar um pouco esse cenário, porque já deu. Isso não... vamos pensar um pouco melhor sobre isso, porque não é legal. A pessoa... E não tô falando só de câncer. Qualquer outro problema.
ficar diminuindo ali, você trazer pra mim um problema, eu falar, não, pelo amor de Deus, isso aí não é nada. Tanta gente tem pior, o pessoal fala muito isso, tanta gente tá pior que você. Vamos melhorar um pouco esse discurso, vamos aprender a ser mais, a escutar, a validar ali a dor do outro. Eu acho isso um ponto muito importante. Eu acho que eu queria deixar esse recado frente a tudo que a gente falou hoje. Com certeza. Eu acho que o tema hoje, o que a gente está falando hoje aqui é sobre humanidade, né? Sobre o ser humano. O ser humano que adoece, né? O ser humano que vive, que passa essa trajetória tão rápida aqui na face da Terra, e ela é tão rápida que a gente tem que tentar viver da melhor forma possível. Viver da melhor forma possível, eu não entendo que seja todo final de semana fazer churrasco e tomar cerveja. Porque muita gente pensa que é isso. Embora isso seja bom, mas não é só isso, né? Inclui na sua vida exercício físico. Comprovadamente, ele salva vidas, né? Ele vai interferir no não desenvolvimento daquilo que você tem de predisposição genética. Tem uma alimentação mais equilibrada. Não tem problema um final de semana a gente sai do salto, né? E comer aquilo que a gente quer. A gente está aqui para viver, mas tentar viver bem. Eu acho que não jogar pedra, porque todo mundo tem que ter telhado de vidro, né? Então, assim, querer que o outro seja perfeito, sendo que a gente não é. Né? Então, a gente está falando de humanidade, mas nesse momento, sobre câncer de mama, o recado que eu deixo, e eu sempre vou repetir para as mulheres, nesse outubro rosa, façam exames, porque é o diagnóstico precoce que vai salvar vidas. Se eu não tivesse tido esse diagnóstico tão cedo, eu não sei o que teria sido. E faça o tratamento proposto pelo seu oncologista. Exatamente, porque é uma equipe multidisciplinar em que envolve oncologista, ginecologista, psiquiatra, psicólogo, nutricionista. Nutricionista faz parte. Essa questão da microbiota intestinal, ela é importantíssima. O pessoal não fala sobre isso, né? Então, tem muita coisa aí envolvida, né, nessa complexidade do adoecer. Mas é isso. Olha, cada vez que eu sento aqui, eu saio outra pessoa. De verdade, é de verdade mesmo que eu falo. A gente aprende muito. Meu Deus, obrigada. Mais uma vez, estaremos juntas aí todo mês. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Vem grandes novidades aí que eu ainda não posso contar, mas eu vou contar em breve, se Deus quiser. Aquele suspense. Vocês vão gostar. E quero te agradecer, você que acompanhou até aqui. Câncer de mama tem cura, tem tratamento e tem cura. Doutora Maura Rita sentada aqui com a gente, curada. Uma pessoa incrível, doutora Luísa Chioato, né? Dando testemunho do que elas viveram e trazendo também orientações científicas para você. Compartilha esse conteúdo com quem precisa, se inscreve no nosso canal, nas páginas delas também. Qual que é a página de cada um de vocês? Meu Instagram é a sua psiquiatra. @a sua psiquiatra. @a-sua-psiquiatra. E o meu é @DRA, doutora.Luísa com S, e meu sobrenome CHIOATO, Luísa Chioato. Luísa Chioato. Nosso cognome italiano. Chioato. Foi demais, foi legal demais. Gente, a gente se vê toda quinta-feira às 20 horas. A gente espera você.